Beleza. Gente, então, boa tarde, Fernando, Carlos Alberto, os outros colegas aí presentes. Temos aqui 11 pessoas, então nós temos aqui a Ágata, o Carlos Alberto, o Fernando, o Graziano, Liliane, Luana, a Luciana Leal, que é a coordenadora, o Mário, Micaele e eu, né? Então, gente, boa tarde. A gente vai dar continuidade aí ao nosso curso no módulo 2. Hoje a temática é sobre desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas. A gente vai tentar aqui trazer. É lógico que o tempo não é suficiente para esgotar e nem chegar perto, né, de todo esse conteúdo, mas a gente vai tentar trazer aqui algumas informações e só reforçando, né, depois que vocês conseguirem acessar a plataforma, todo esse material que está sendo apresentado aqui, mas também os vídeos, link para os vídeos, e tem lá, todo módulo tem uma atividade para nota. São perguntas simples em cima do conteúdo que vocês devem responder. São 2 tentativas, responde a primeira, recebe a nota, aí verifica que errou alguma coisa, responde de novo, e aí tem a nota final. Então, isso tudo está na plataforma Moodle, né, do curso, que está disponível, né, para vocês, para aqueles que já informaram o nome, CPF e e-mail corretamente, tá? Quem enviou o e-mail errado, com algum erro, pode ter alguma dificuldade para acessar. Bom, e aí a gente vai iniciar tentando aí fazer um ponto de partida, né, dos ciclos da ação humana, né? Você tem, de um lado, os fenômenos naturais, né? E, por outro lado, a intervenção humana, né? A ação antrópica. Então, pelo lado natural, nós temos, sim, uma variabilidade climática natural, mudanças climáticas, né? Você tem eras aí climáticas, geológicas, onde você teve períodos de grandes de variações de temperaturas, né? E tem períodos aí onde mudou a composição da atmosfera terrestre. Então, essas mudanças de longo prazo, né? Que não são ciclos de um período de vida como o nosso, tá? São períodos mais longos, eles são naturais, então, e fazem parte, na verdade, da história do planeta. Por outro lado, a questão do efeito estufa, ele é essencial para a existência da vida na Terra, né? Porque se assim não fosse, nós teríamos grandes variações de temperatura, ou seja, durante o dia, temperaturas muito extremas, muito altas, e à noite, temperaturas muito baixas. E com isso, haveria a impossibilidade de se ter vida na Terra. Então, na verdade, os gases que compõem a atmosfera e que promovem o efeito estufa, eles fazem parte de um processo natural. E é por conta dessa condição, desse efeito estufa natural, que existe vida na Terra, né? Basicamente é isso. Então, sem o efeito estufa natural, a vida na Terra, né, congelaria. Bom, e aí entra o homem, né? O homem, né, com toda a sua proposta de crescimento, né, com a ocorrência aí, lá por volta de 1800, da Revolução Industrial, o aumento das emissões, o uso do carvão, o uso do petróleo. Então, com todas essas atividades, o uso do solo, o cultivo, o crescimento populacional, isso é um ponto que eu também gostaria até de comentar um pouco com vocês, né? Nosso mundo, né? O mundo hoje tem mais de 8 bilhões e 300 milhões de pessoas, né? Se alguém tiver dúvida, entra aí na internet uma outra hora e vocês vão ver lá a contagem da população da Terra. É lógico, é uma estimativa. É 8 bi 300, né? E aonde nós vamos chegar? E qual é a capacidade de suporte da Terra, né? Quantas pessoas na atual forma, na atual conjuntura, né? Na atual conjuntura de emissões, né? De usos, de práticas, qual é a capacidade que essa terra tem de suportar, qual é a população. Então, na verdade, a gente tem essas questões que a gente precisa
ficar atento, porque existe uma capacidade de suporte do planeta, né? E essa capacidade certamente já está sendo superada. Então, a ação antrópica, né, ela causou um agravamento, né? O problema moderno não é só o fenômeno natural em si, mas a sua rápida intensificação pelas atividades humanas, quebrando o equilíbrio, né? Quebrando o equilíbrio que existe, né, natural. Então, esses são os dois ciclos aí, né, que a gente separa: o ciclo natural e, evidentemente, o ciclo quando o homem entra no circuito e começa a causar alterações importantes aí no planeta Terra, né? O efeito estufa, ele, na verdade, como já foi dito, ele é o escudo da vida, né? Então, você tem aí a incidência da radiação solar, né? A radiação solar, eu até estou ministrando atualmente uma disciplina chamada sensoriamento remoto para o doutorado, aonde do total da radiação que chega no topo, apenas 53% consegue atingir a superfície, porque o restante é retido, é atenuado pela atmosfera, né? Você tem reflexão, você tem absorção, você tem uma série de fenômenos, fenômenos que podem causar, na verdade, esses impactos, né? Que sofrem esses impactos por conta da radiação, dessa radiação solar. Então, aí, os gases, aí tem dois destaques aqui de dois gases, que é o CO2, mais famoso, né, mais conhecido, talvez ele é mais comum, né, e o CH4, que é o metano, que intensificam, né, por conta das ações humanas, eles intensificam esse efeito estufa, ou seja, o efeito estufa, que é um processo natural, acaba tomando uma dimensão, que a gente vai ver daqui a pouco, que está começando a causar mudanças importantes, significativas aí no clima da Terra, tá? Então, esse excesso de calor, né, acaba não saindo da atmosfera terrestre e provocando uma série de mudanças aí no clima terrestre, né? Então, a regra de ouro o efeito estufa é, de fato, um fenômeno natural. Então, é importante destacar isso, que as pessoas acham que o efeito estufa não é um fenômeno natural, não. O efeito estufa, ele é necessário, ele ocorre naturalmente na Terra. O problema não é a sua existência, mas o seu agravamento, que acontece, na verdade, em função dessa incidência da radiação, tá? E esse desequilíbrio, né, que acontece com o efeito estufa, ele se dá por conta da emissão dos famosos gases de efeito estufa, né, que torna essa camada espessa demais, aprisionando o calor com excesso, que deveria, de fato, retornar para o espaço. Bom, e aí, falando um pouco mais desses gases do efeito estufa, nós temos o dióxido de carbono, né, o CO2, ele é o mais abundante na nossa atmosfera, né? E a origem dele é justamente pela queima dos combustíveis fósseis, né? E também, né, pelo desmatamento. Porque, veja bem, quando eu falo desmatamento, e aí é uma questão importante, quando eu pego uma vegetação, uma floresta, e desmato, retiro essa vegetação, quando eu queimo essa vegetação, aquele carbono, aquele dióxido de carbono, né, o carbono que está ali aprisionado naquela vegetação, ele é disposto na atmosfera. E isso aumenta essa concentração do CO2, tá? Então, a questão do desmatamento tem muita relação com isso, mas não é só isso, não. Também o uso da terra, né? O Fernando aqui, que é agrônomo, sabe bem o que eu estou falando. Você muda ali o uso da terra, o uso de muitos adubos, né? De origem, muitas vezes de origem industrial, né? Origem que tem aí a questão do petróleo, né? Eles também acabam no uso ali, no processamento, no preparo do solo, emitindo para a atmosfera esses gases também. O gás metano, né? Que é o CH4, ele, apesar de ter uma composição, uma concentração menor do que CO2, mas ele tem um poder de aquecimento 21 vezes maior do que o CO2. E a sua origem vem da decomposição de lixos, né? Nós temos um
um costume, uma cultura no mundo, não é só aqui no Brasil, muito forte de criar lixões, né? E aí, com a decomposição desses lixões, desses aterros, acabam também nesse processo liberando gás metano, né? E alguns lixões são montadas em algumas indústrias, tal. Aqui no Rio, por exemplo, tivemos alguns projetos nesse sentido, mas de uma maneira geral, a quantidade de lixões aí espalhadas aí pelo Brasil, né? A gente tem a decomposição e a emissão desses gases. E a digestão de ruminantes, né? É outra questão também, que a pecuária, né? Você tem a pecuária, né? Eu estava vendo aí o nosso rebanho aqui no Brasil, esse dado aí de 2020, 218 milhões de cabeças de gado, mas em 2025 a estimativa é 238 milhões. Então nós temos mais cabeça de gado do que pessoas no Brasil, né? E evidentemente acaba que a digestão desses ruminantes, né, acaba expelindo esses gases, né, o gás metano, e ajudando aí nesse processo. O óxido nitroso, né, que tem um poder de aquecimento 298 vezes maior do que o CO2, ele ocorre muito em função desses usos intensivos de fertilizantes agrícolas e também tratamentos de dejetos, né? Então é um outro problema. Então, mas veja bem, trata fertilizante agrícola, tratamento de dejeto. Então nós temos uma situação que, de um lado, nós temos o crescimento populacional no mundo. Falei aqui, 8 bilhões de pessoas e 300 milhões, estimativa atual. E essa população crescendo, né? E aí você demanda mais insumos, né? Comida, água, você tem a produção de mais resíduos, de mais dejetos. Então, essa conta, gente, se a gente pensar bem, não fecha. Essa conta não fecha, né? Eu costumo até fazer o seguinte comentário. É lógico, evidente, uma grande cidade, né? Aí vamos pensar em São Luís, né, como exemplo. Eu não sei quantos milhões aí, isso aí é uma coisa que eu não sei. Quantos milhões tem em São Luís hoje de pessoas? Olha, a São Luís mesmo está com 1.100.000, mais ou menos. Mas a ilha tem 4 municípios, São Luís e mais 3. A região metropolitana. A região metropolitana. Aí deve estar quase 1.700.000, 1.800.000. 1.700.000. Imagina você ter água para 1.700.000, geração de resíduo para 1.700.000, transporte para 1.700.000, que aí tem emissão de CO2. Ou seja, essa conta ela não fecha, gente. Aí eu vou dar um exemplo mais, vamos dizer assim, mais preocupante. Vou falar aqui do Rio, né? Nós temos 2 megacidades no Brasil. A região metropolitana do Rio de Janeiro e a região metropolitana de São Paulo. A região metropolitana do Rio de Janeiro tem mais de 13 milhões de pessoas. 13 milhões de pessoas. Se juntarmos esse pessoal todo, e você tem dentro da região metropolitana bolsões de pobreza enormes. Eu trabalhei recentemente, né, até 2004, em Itaboraí. Itaboraí é vizinho de São Gonçalo. São Gonçalo tem mais de 1 milhão de pessoas. Ou seja, São Gonçalo ele chega perto da população de São Luís. Só um município. É muita gente. E aí falta água, falta saneamento, gera muito resíduo, gera muito esgoto. E aí como é que você dá conta disso tudo? Então, tudo isso acaba agravando, né, esse cenário nosso aí de emissões, né, e compromete fortemente. Então, a sustentabilidade fica muito comprometida, principalmente nessas grandes cidades, né? E, por fim, aqui, o vapor d'água, né, e fluoretados. Então, o vapor, ele também é um gás de efeito estufa, porque está presente na atmosfera, né? Então, por exemplo, essa incidência, a ocorrência de muita chuva, ele também acaba, vamos dizer assim, intensivando, né? Intensificando, melhor dizendo, esse calor, né? Então, no período de chuva, é bem comum a gente sentir aquele mormaço, né? Acabou a chuva, fica aquela umidade no ar, e o mormaço aumenta. Então, nós temos essas questões. Bom, vamos lá. Então, continuando,
Aí nós temos o gráfico da temperatura, né? Do aumento, do acompanhamento desse aumento de temperatura, né? Essas temperaturas, elas, ao longo aí dos tempos, ela vem sendo acompanhada de diferentes formas, né? Os navios, né? As expedições, aí, as descobertas, eles sempre procuravam registrar esse dado, né? A gente tem aí uma estimativa a partir de 1880, que é mais um pouco depois da Revolução Industrial, e a gente observa, né? A linha vermelha é, na verdade, um ajuste, né? Uma regressão. Então, você acompanha aí a variação, o aumento médio da temperatura da Terra, né? E esse aumento aí, a gente observa que chegou aí, saiu aí na ordem aí de -2 até 4 graus Celsius. Então, aí, uma ordem aí de 2,5, 3 graus, 2,5 graus de aumento da temperatura média da Terra, né? E, evidentemente, pode parecer pouco, mas é o suficiente para causar aí uma série de fenômenos, né, que nós estamos observando hoje. Esses dados aí a gente procurou trazer aí do IPCC, né, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, e a gente tem aí algumas constatações. Por exemplo, que a influência humana aqueceu o clima em um ritmo nunca visto nos últimos 2.000 anos, né? Que 90%, né, de certeza científica que o IPCC, né, que são cientistas de todo o mundo, de várias universidades, inclusive brasileiras, a USP, o FRJ e outras universidades brasileiras fazem parte, né, contribuindo com esses dados, com esses estudos, chega-se à certeza de que a alta da temperatura atual é de origem antrópica, porque isso é importante dizer, né, há uma corrente de pesquisadores que afirmam que essa mudança climática que a gente observa hoje, esse aumento de temperatura, ele é uma ocorrência natural, cíclica, nesse clima da Terra. Então, há uma corrente, eu preciso falar isso, né, para não passar só uma verdade aqui, tem pessoas que acreditam que não há origem antrópica, que isso é natural, que já aconteceu antes, né? Porque se a gente olhar o gráfico de temperatura, há um sobe e desce, né? Ciclos mais curtos, né? Mas, na verdade, o IPCC, os cientistas do IPCC afirmam é que essas mudanças, elas, na verdade, elas são atípicas, diferente dessa mudança mais cíclica e natural da Terra, tá? E nós tivemos uma concentração de CO2, que é o principal gás, né? Então, muitas vezes, a gente não fala, por exemplo, concentração de metano, a gente fala do equivalente em CO2 daquele gás, tá? Então, as concentrações atmosféricas de CO2, e aí, logicamente, todos os gases aí convertidos para CO2, saltaram de 280 ppm, partes por milhão, para mais de 400 ppm, e não existe, né, dados históricos que, pelo menos registrados, que encontram concentrações tão altas assim de CO2 na atmosfera. E, portanto, esses dados têm sido acompanhados, vocês devem acompanhar aí nos relatórios, nas reportagens, foi discutido aqui na COP30, né, que foi um momento muito especial aqui, onde o nosso país teve um destaque muito grande, porque foi realizado no Pará, que é um bioma amazônico, né, onde está também o bioma amazônico. Então, nós tivemos aí um destaque, mas esses dados são discutidos, e são discutidos o compromisso desses países ricos, né, que são os maiores emissores, como os Estados Unidos, a própria China, né, mas tem outros países, o nosso tem também um papel importante, principalmente pela questão do desmatamento, pela questão da Amazônia e pela questão da agricultura. Então, nesse painel são discutidos esses dados e são buscadas soluções, né? Assim, é uma tentativa, não é uma tarefa fácil, porque, na verdade, há sempre aquele entendimento de priorizar o seu país, a sua população, os seus interesses, né? E só para não perder a oportunidade, nós estamos vivendo agora uma guerra, né? Mais uma guerra
e com consequências terríveis para todo mundo, né? Então, nós temos guerra na Croácia, agora guerra no Irã, né? Também outras guerras não tão famosas, mas que existem na África. Então, o mundo, infelizmente e espantosamente, ainda continua em conflito nessa altura de campeonato. Bom, eu vou passar um vídeo aqui, como aconteceu no primeiro módulo. Vocês não conseguirão ouvir, pelo que eu entendi, mas tem legenda e é um vídeo curto, mas eu acho que vale a pena a gente passar aqui para vocês, para a gente poder ter ideia, pelo menos, né? Eu tentei pegar algo que pudesse, de fato, ser algo impactante aqui para vocês, né? Do ponto de vista do tema que nós estamos discutindo. Deixa eu pegar aqui. Eu vou, daqui a pouco, compartilhar para vocês. Só um minuto, por favor. Eu vou agora compartilhar. Vou tirar essa tela aqui, vou colocar a tela do vídeo. Provavelmente vocês não verão. Deixa eu botar a tela inteira aqui. Isso. Agora eu vou botar o vídeo. Aí eu queria saber se vocês estão vendo aí o vídeo, por favor. Alguém quer falar? Eu estou vendo. Tá, eu vou começar a rodar ele agora aqui, tá? Só um minutinho. Estava querendo aparecer. Só um minutinho. Eu vou colocar aqui a legenda automática. Pronto. Vou recomeçar. Então, do Estado. Gaúcho, brasileiro. Isso a partir do dia 27 de abril, quando uma frente fria estacionada sobre o Estado interessantes, diversos municípios começaram a registrar valores históricos de precipitação e rios como Taquari, Jacuí, recordaram, causando enchentes de grandes proporções. Milhares de famílias ficaram desempregadas e a destruição da infraestrutura foi alarmante. O volume de água do rio chegou na região metropolitana de Porto Alegre, a mais populosa do estado. E no Guaíba, a cota de inundação é de 3 metros, a sonda de 5 metros. O sistema de preservação de enchentes de cidades como Porto Alegre e Canoas falhou por falta de manutenção. O resultado foram bairros inteiros transformados em lagoas durante meses. No dia 4 de maio, mortos confirmados chegaram a 55, além de outros 10. Nações, a Polícia do Rio Grande do Sul prendeu cerca de 172 pessoas por crimes em meio ao contexto das enchentes. De acordo com dados de reportagem especial, a tragédia de 103 mortos e mais de 750 mil pessoas desabrigadas. 6 meses após a tragédia, houve um estado de 1.800 desabrigados. No esforço de reduzir o problema, foram instaladas casas temporárias e 1.900 moradias permanentes devem ser entregues, mas ainda sem prazo. Sabe, mais de 7 meses, o Grande do Sul segue o trabalho de reconstrução. Aos poucos, os gaúchos tentam resolver a vida normal, mas ainda há desafios em diversos setores. Muitas famílias voltaram para suas casas apenas em setembro, ao começar o trabalho de limpeza, recuperação
Gerais, Sul, profundo do Rio Grande do Sul, mas também revelou a força de um povo que não se deixa abater. O desafio agora é transformar a vítima desta tragédia em ações concretas para um futuro mais seguro. Para mais informações, acesse o portal do canal na descrição. Bom, eu espero que vocês tenham, pelo menos, conseguido ver as imagens aí. Ver as imagens aí. A tentativa aqui foi de passar para vocês as consequências, né, da mudança climática que nós temos hoje no mundo, tá? Conseguiram ver o vídeo, pelo menos, e a legenda? Carlos Alberto, viu? Sim, eu vi aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Pois não. Eu, vendo isso daí, só lembrando, eu participei de um evento em São Paulo, há 10 anos atrás, e o que me chamou a atenção? Eu vi um engenheiro ambiental comentando no evento que, em função desse processo de derretimento da calota polar, chuva, o nível da água subindo, ele até comparou e disse que o Rio de Janeiro fica todo embaixo d'água, só o campo com a cabeça e os braços de fora. O pessoal levou um susto, né? Mas eu estou vendo aí essa situação acontecer no litoral brasileiro, e o senhor vê desde Porto Alegre, como o senhor mostrou aqui, o Porto Alegre passou por uma situação muito difícil, né? O Rio Grande do Sul, aí depois foi subindo para o Sudeste e tudo, e quer dizer, será que então isso procede mesmo? Está chegando essa hora? Porque é complicado, né? Isso. Tem que fazer alguma coisa para equilibrar o meio ambiente, né, professor? Sim. Então, eu tô morando atualmente, Carlos Alberto, num município chamado São João da Barra. São João da Barra é ao lado de Campos. E aqui nós temos um fenômeno que é a da erosão marinha, que se atribui, entre outras coisas, à elevação do nível do mar. Já destruiu aqui mais de 4 quarteirões, tá? Mas isso já acontece em outros municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, como aqui mesmo no município de São João da Barra acontece no distrito do Açu, onde tem o Porto do Açu, acontece em Macaé, acontece em Búzios, Cabo Frio tem alguma ocorrência. Então, essa região litorânea, eu sei que tenho certeza que alguma coisa acontece aí com vocês, provavelmente, né? No Nordeste eu sei que acontece. Então, assim, a gente tem acompanhado aí com bastante preocupação, né, essas mudanças, porque as mudanças climáticas, elas têm causado o efeito dos eventos intensos, né? Você tem evento ou chove demais ou seca demais. Este evento do Rio Grande do Sul, ele né, eu já ouvi alguns vídeos, né? As consequências são terríveis, né? Eu não sei se vocês têm, não sei se o Fernando, que é agrônomo, tem esse costume, eu gosto muito de assistir o Globo Rural, né? Eu assisto com bastante frequência. E o prejuízo para a área rural, esse vídeo passa mais com foco na área da capital, né? Que é Porto Alegre. Mas na área rural, o prejuízo foi tremendo, porque não foi só perder a produção, foi perder a camada agricultável do solo. O prejuízo foi muito grande. Eu fiquei, né, eu converso muito com as pessoas, né, pessoas que eu conheço do Sul, muita gente está migrando para o Centro-Oeste porque né, o preço de terra caiu, né, as pessoas estão com medo, né, e se a gente parar para pensar e fizer um registro, depois dessa tragédia em 2024, outros eventos climáticos intensos aconteceram na região sul do país. Chuvas, eu não sei se vocês têm esse costume, eu recebo muitas mensagens da Defesa Civil, né? Uma vez eu fiz um cadastro, não sei se foi por isso. Defesa Civil, previsão de tempestade com deslizamento, lá no Paraná, em Santa Catarina, vira e mexe eu estou recebendo.
Então, na verdade, essa coisa está se intensificando, né? Esse verão, a gente já até comentou isso aqui no primeiro encontro, a gente está com um período muito chuvoso, né? No ano passado, nós tivemos um inverno muito chuvoso. Então, assim, a gente está numa mudança muito grande, né? Está muito esquisito, né? Como acho que foi o Fernando que comentou isso, está muito esquisito. E está muito esquisito mesmo, a gente não sabe. A previsibilidade, eu trabalho com hidrologia, né? Não sei se eu falei aqui, né? Sou pesquisador dessa área de hidrologia. A previsibilidade, porque como é que você prevê o tempo? Você pega os dados históricos, faz uma média, né? Média mensal, até média diária, né? Eu trabalhei com isso na minha tese de doutorado. E faz a previsão para frente, né? Então, mês tal, é um mês mais chuvoso, menos chuvoso. Difícil. Há uma grande probabilidade de erro, né? Porque as coisas estão mudando e cada vez mais os dados históricos não estão, vamos dizer assim, respondendo de acordo com... o futuro não está respondendo de acordo com os dados históricos. Então, de fato, a gente tem acompanhado isso. Há algumas previsões, como você colocou aqui, são preocupantes, sim. Prejuízos, mudanças aí de cenário, cultivos que têm que ser adaptados, cultivares, quedas de produção, excesso de produção, tem de tudo, né? E a gente está acompanhando isso aí com bastante atenção. Não sei se o comentário aí ajudou alguma coisa, mas eu só quero corroborar com aquilo que você está falando. De fato, a gente está num momento assim, de muita mudança e de muita preocupação. Tá? E aí a gente vai ver aqui nessa apresentação que quem sofre mais com tudo isso aí, na verdade, são aquelas populações mais carentes, que tem menos recursos, né? Porque a gente que tem mais recurso, você tem para onde ir, né? Eu vejo muito isso. Aqui na minha região, se der uma enchente, eu fico até relativamente tranquilo. Mas até tem pessoas que vivem em áreas de risco e que todo ano sofrem alguma coisa, entendeu? Então, a gente também tem que ter essa visão. Então, num cenário de mudanças climáticas, você tem as populações que são sujeitas, né, a esses eventos de forma mais crítica, que são as populações vulneráveis, tá? E certamente vocês devem ter populações vulneráveis aí no estado do Maranhão, ok? Bom, vamos avançar mais um pouquinho. Então, aí, nós temos na mudança climática chamado efeito dominó. Então, é uma variação a longo prazo, estatisticamente significante, porque esses dados têm sido exaustivamente estudados, e aí parâmetros médios, né? Os principais que a gente tem até facilidade de entender, né? A temperatura, né? A questão da ocorrência de ventos. Eu não sei se vocês já observaram, aqui na beira da praia, aqui, a gente tem tido muitos ocorrências de chuva, mas ventos fortes. E, de vez em quando, até ventos com velocidades assim espantosas, né? Vocês já perceberam isso, né? Aí eu acho que não é diferente. Aqui é assim. Foi uma chuva, mas um vento intenso, né? E que até assusta, né? A gente espera que não aumente mais, porque como vai começar, né? Eu aqui na minha casa de praia, né, onde eu moro, eu parafusei todas as telhas, porque eu já tive destelhamento aqui sérios, né? Eu tive que meter parafuso em todas as telhas, igual o americano faz lá por causa da neve, né? Eles não, o telhado é como se fosse um piso, né? Eu aqui tive essa providência, mas nem todo mundo pode fazer isso, né? Então, o efeito da mudança climática é extremamente tem sido extremamente danoso, né? Então, temperatura, ventos e precipitação. As precipitações, aí vou falar de precipitações além dessa do Rio Grande do Sul. Aqui na região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. Nova Friburgo, alguns anos atrás, teve uma tragédia que matou mais de 1.000 pessoas por conta do efeito das chuvas, mas recentemente nós tivemos eventos em Petrópolis que simplesmente acabou ali com bairros inteiros, tá? Lá em Petrópolis. E toda vez que chove lá, todo mundo fica apavorado, porque aqueles morros lá, não sei se vocês conhecem Petrópolis, começam a escorregar e aí começa a atingir, de novo, populações vulneráveis, pobres, acabam sofrendo mais, tá? Bom, mas aí, voltando aqui para o nosso slide, eventos extremos,
falamos bastante aqui, aumento na frequência e intensidade de secas, inundações, furacões e ondas de calor. Meu Deus, que calor é esse? A gente tem passado esse verão terrível. Eu costumo dizer que ar-condicionado não é mais luxo. Antigamente era luxo, né? Quem tinha ar-condicionado era rico. Hoje em dia não ter um ar-condicionado é questão de saúde pública. E eu não estou brincando, estou falando sério. Eu não sei qual é a temperatura média aí de vocês, mas aqui, Campos aqui, na cidade de Campos, 42, 45 graus, eu registrei várias vezes. É muito quente. Agora, você imagina uma pessoa que mora numa residência que não tenha tanta ventilação, por exemplo, né? As pessoas dormirem com calor desse. Então, a gente tem acompanhado, né? Assim como o frio, a neve, o gelo mata pessoas, o calor excessivo também pode fazer o mesmo, né? Causar doenças, etc. Os ecossistemas, né? Vamos falar dos manguezais, né? A gente tem um pouquinho de manguezal aqui, sabe, Fernando? É muito pouco, já acabou, já foi, o mar já levou uma parte, tem um pouco na margem esquerda da foz do Rio Paraíba do Sul, mas a gente tem uma alteração severa desses habitats naturais e uma ameaça de extinção de espécies, porque os mangues, né? Vocês sabem melhor do que eu, o mangue é o celeiro, né? É onde a vida se multiplica, né? Você tem ali aquela condição salina ali de água doce com água do mar e dá um ambiente que é um ambiente de reprodução de uma série de espécies. Então, de fato, esses ecossistemas, né? Estou citando o mangue, mas outros ecossistemas, com a própria floresta e etc., sofrem com esse impacto das mudanças climáticas, né? E o nível do mar, né? que tem sido registrado o derretimento das calotas polares, ameaçando as cidades litorâneas. Eu estou dando exemplo aqui. Eu até depois posso trazer para vocês algumas fotos aqui. Vão ficar bem surpresos, tá? Algumas fotos desse avanço do mar. Fernando levantou a mão. Fernando, pode falar. Opa, falando de nível do mar, respondendo um pouco o caso, eu não essa chegar ao topo do Rio de Janeiro, eu não vejo desse nível. Mas pequeno país. Eu não sei para vocês, mas o som seu está cortando, Fernando. Tá todo mundo aí? Tá cortando, Fernando. Deixa eu ver aqui. Tá bom agora? Ou melhorou? Agora tá. Tá. Repete que eu quase não ouvi nada que você falou. Tá. Eu estava falando que eu não vejo essa preocupação do nível do mar subir a ponto do Rio de Janeiro que só os de fora. Eu não vejo nesse nível. Mas ele está aumentando. E a gente vê países como a Polinésia, lá na Oceania, eles estão sumindo por causa do nível do mar. É um país muito baixo, 5 ou 6 metros de altitude, e ele está sumindo. Então, esse nível do mar está atacando, e a gente vê cidades, essa erosão marítima tem em vários locais, tudo isso já não sei até que ponto era normal antigamente, mas é uma coisa que acontece. Até porque o ser humano tem invadido cada vez mais, aterrando e chegando onde não era antigamente. Talvez seja uma resposta mais por isso que pelo nível do mar, não sei dizer. Agora, os eventos extremos têm ocorrido com mais frequência. Aquilo que eu falei na primeira aula. Se a gente for olhar os milímetros de chuva no mês, não tem mudado tanto. Mas antigamente caía. Em 30 dias 6 ml por dia. 7... Agora não, fica 6 dias sem chover, 10 dias sem chover, e num dia cai 102, 120, 150. Eu costumo brincar com o pessoal daqui que eu desconfio que São Pedro está com Alzheimer, mas ninguém leva para esse lado, porque está completamente complicado a gente fazer uma previsão. E quem trabalha no campo, isso é drástico. Você tem veranicos que arrebentam uma plantação inteira porque está completamente. Quem não tem um trabalho de irrigação, e grandes áreas não tem, é complicado. Há muitas perdas no campo por conta disso.
Pode continuar, Vicente. Seu som está desligado. Vicente, seu som está desligado. Seu som está desligado. Aí. E está ficando aqui. Ah, pronto, consegui. Bom, então, a equação do risco climático é isso, é a soma da ameaça, o evento físico extremo, né? Secas, inundações, furacões e outras coisas mais, a exposição, a presença de pessoas, o modo de vida. O Fernando falou aí, ocupação de áreas que não deveriam ser ocupadas, né? Então, nós temos sim, Fernando, gente ocupando faixas marginais de rio, encostas com declividades altas, né? Beira de praia. Esse exemplo que eu dei para vocês aqui de Atafona, que o mar invadiu aqui 4 quarteirões e sei lá quantas casas, ele, na verdade, o que se supõe é que as pessoas invadiram uma ponta de areia aqui grande e depois o mar resolveu pegar de volta, né? E aí pegou casas, mansões, etc. Tá? Mas aí tem um outro lado também que a gente precisa falar, que é, muitas vezes, a falta de opção das pessoas, né? Ninguém mora numa encosta de morro porque quer, né? Se você vai no Rio ali, um monte de favelas, né? O termo é esse, favelas, né? Porque são habitações em locais inadequados, declividade alta, dificuldade de ter saneamento, energia, água, e aí elas estão ali porque querem? Lógico que não, né? E aí elas são obrigadas, por falta de opção, a morar nesses locais, né? Então, essa presença das pessoas, o modo de vida e a infraestrutura na área afetada, elas também causam aí, né, nessa equação do risco climático, a questão da exposição. E a vulnerabilidade, que é a propensão a sofrer danos, né? Então, você tem a questão da sensibilidade da população e sua capacidade de adaptação. Os governos têm procurado colocar alertas, né? Aí eu queria fazer um comentário, que é uma crítica que eu faço muito séria à Defesa Civil. A Defesa Civil no Brasil, a Defesa Civil no Estado, a Defesa Civil no seu município, no meu município, eles só trabalham na emergência. Só trabalham na emergência. Eles não trabalham na prevenção. Até acho que eles têm justificativa por falta de recursos, isso e aquilo, mas sempre na emergência. Aí entra o fator político também, né? Olha, a prefeitura fez isso, ajudou tantas pessoas que estavam inundadas, tomou providência, etc. Mas o correto é tomar providência antes dos eventos acontecerem, né? Infelizmente, o que a gente observa é a falta de planejamento, a falta de prevenção, né? Às vezes, gente, é assim, o município que é o município de Campos, tem mais de 500 mil habitantes. Acontece um evento extremo, uma inundação, porque aqui é uma grande planície, né? Eu não sei se, para quem não conhece, uma grande planície. Aqui, se não fossem os canais feitos pelo antigo DNOS, seria um grande Pantanal, cheio de jacaré, etc. Mas aí foi tudo drenado e ressecado. Então, quando acontecem as grandes inundações e ocupam essas baixadas, né? Essa região plana, é inacreditável. Aí a Defesa Civil não tem equipamento, não tem carros, não tem lancha, tem aquelas bombas grandes de alta vazão e tem que ficar pegando para poder dar conta, mesmo na emergência. Então, a gente tem situações assim, de bastante precariedade. E eu acho que esse mesmo cenário se repete em muitas partes do Brasil, infelizmente. Então, a gente tem eventos climáticos extremos que só viram um desastre quando atingem populações vulneráveis, que moram em áreas expostas, né? Eu queria até ouvir um pouco, né, porque eu não conheço a fundo, eu conheço muito pouco, né, do Maranhão, conheço São Luís, máximo. Eu não conheço nem os Lençóis Maranhenses ainda, mas vou conhecer. Eu queria ouvir de vocês como é que ficam essas populações vulneráveis aí. Mas uma coisa eu vi que me chamou muita atenção, para mim foi algo, assim, uma grande novidade,
que é a variação de maré que existe aí, que são grandes variações, né? Mas eu não sei como é que ficam as populações vulneráveis aí no estado do Maranhão. Quem pode me ajudar aí, por favor? A variação de maré é enorme aqui, chega a 7 metros, de lua chega a quase 9, depende aí. Mas como é uma coisa que sempre aconteceu, não é uma novidade, né? A cidade, as regiões, as pessoas que se adaptaram com isso nunca passou problema. Cidade mesmo é mais isso não é um problema. As grandes chuvas e tudo, São Luís tem algumas áreas que dão um alagamento, né? Mas o alagamento é rápido. Choveu, alagou, e logo depois da chuva, alguns minutos depois, geralmente está saindo. Mas tem alguns bairros aqui que basta ameaçar chover que já está alagando. Aí tem muita de lixo em rua, muito bueiro inchado, tudo por causa disso. Tem poucos desmoronamentos aqui. Tem um pouquíssimo lugar, mas tem alguns. Mas também são morros de 30 metros, que nem o de Niterói, o Rio, não, da Serra. São morros de 5 metros, 7 metros, mas causam algum desmoronamento. Mas alagamento tem. E no interior, vai pegar beiradas de alguns rios, algumas cidades, como Pedreira, que é no Vale do todo ano sofrem alagamentos, a população. Então, nós temos regiões de bastante alagamento, moradias de vulnerabilidade, né, de exposição. Pessoas que moram em locais que vão alagar naturalmente. Então, e hoje em dia alagam mais. Porque, por exemplo, nós temos aqui a Baixada Maranhense, que é como se fosse o nosso Pantanal, e acontece a mesma coisa que acontece no Pantanal. A população sabe disso, a população conhece. Então, ela sabe trabalhar nesse ambiente de seca e de enchente. Mas em locais que tem simplesmente os rios vão cada vez mais sendo assoreados, na hora que chove a calha tem que sair para algum lugar, aí alagamento de várias cidades, vários municípios passam um perrengue danado. E para variar, as pessoas mais carentes, né? Então, essa constatação, né? E a gente aqui na região, na Bacia do Paraíba do Sul, não é diferente. Nós temos muitas situações. Campos aqui é um exemplo. Ela é a maior cidade do Norte Fluminense, né? Que aqui é a região Norte Fluminense, e tem mais de 500 mil habitantes. E nós temos aí uma grande contingente de pessoas em áreas de risco, como você comentou, tá? Mas é isso. Vamos avançar um pouco mais? Só queria acrescentar uma coisa, professor, que o Fernando falou. Esse problema, realmente o alagamento aqui, né, Fernando, é pouco, porque escoa muito fácil a água, né? E uma coisa que quando eu vim morar aqui, chamou muito a minha atenção, é que a ilha venta muito. O vento aqui, que vem do mar, passa pela ilha, você venta o dia todo. É vento em todo lugar aqui o dia todo. É uma cidade que ventila muito, certo? Só que como também tem uma coisa, você sai da ilha e entra no estado do Maranhão, uma das coisas que me chamou a atenção, eu percebi isso andando de carro, você anda, por exemplo, o Fernando deve conhecer muito bem, São Mateus, Miranda, né? Você vai em linha reta, não tem uma serra daqui até lá, são 200, 300 quilômetros de estrada, não tem, é tudo plano. Então, o que acontece? O vento entra, o Maranhão tem essa facilidade. Ele tem o vento correndo sobre ele. Eu acho que isso facilita o que o seu Fernando aí, nosso colega agrônomo, falou, em termos de escoamento de água também. É mais fácil, né? Não sei. Porque lá em São Paulo, onde eu morei, ali, o litoral paulista, pelo amor de Deus, a serra está ali na beira da praia. Então, quando bate o vento ou bate a água sobe, o negócio ali vai todo por água abaixo. Você vai correndo porque a água está chegando, né? Então, eu acho que a diferença é essa. Não sei se o Fernando concorda comigo aí. Ele pode me dizer aí melhor que ele tem mais... Com certeza, o estado do ele vai começar no meio do estado do sul, tem umas pequenas
Mas não chega nem aqui, não tem montanhas, nós temos alguns morros, uma região, outra, mas é pouca coisa. Então, aqui é muito plano, até uns 300 quilômetros da ilha, 240 quilômetros da ilha, é plano, tudo. Então, isso ajuda também, né, de não ter esses grandes... Alagamento tem ali do lado do rio, mas, como a gente falou, não tem aquele desmoronamento, não tem aquele problema todo por não ter essas serras, não ter essas montanhas. Não é como vocês que tem o mar e a Serra do Mar colado, né? Campos já não tem isso, Campos já não ocorre, mas se você pegar ali, desde São Paulo, litoral de São Paulo todo, Angra dos Reis, tudo, tá? A serra acaba no mar. E só para ajudar, aquela região de Santos lá também sofreu uma intervenção forte ali do DNOS, aqueles canais saindo da praia ali, realmente também acabam ajudando bastante nesse escoamento, né? Dessa dessecação, né? E essa região que o Fernando falou aí, Caraguá, Angra dos Reis, Paraty, gente, chove demais, porque aquela barreira ali, a massa de ar úmida vindo do mar, ela encosta na serra e provoca chuva. Pessoal, vamos avançar um pouquinho mais, mas obrigado aí pelas contribuições, é essa a expectativa que eu tinha mesmo. Então, aí nós temos os impactos físicos e econômicos no Brasil, né? Nós temos impactos no campo e na economia, né? Então, nós temos secas prolongadas, alterações de chuva, que afetam severamente a agricultura familiar. Aí eu estou aqui dando destaque para a agricultura familiar, porque o agronegócio, por ter mais recursos, mais estrutura, acaba tendo mais capacidade de superar as diversidades, mas a agricultura familiar não, né? Então, a questão de produção de arroz, feijão, milho, mandioca, e também o agronegócio, mas a agricultura familiar, assim como as populações vulneráveis, né? No campo, nós temos o negócio vulnerável, é a agricultura familiar, né? E o resultado é uma queda drástica na produção. Como eu disse, eu gosto muito de assistir o Globo Rural, e eu acho que foi no domingo passado, eu vi que caiu uma chuva muito intensa, eu acho que foi no Nordeste mesmo, e que aí perde toda a produção. Como a produção é pequena, perdeu toda a produção, fica sem dinheiro nenhum, né? Fala, Fernando. Na Bahia. Foi na Bahia, né? E assim, perde tudo. O agronegócio ele é maior, ele tem mais capacidade, ele tem silos, ele tem grandes máquinas, ele consegue adiantar o plantio, ele consegue adiantar a colheita, ele tem outras estratégias, né? Tem seguro. A agricultura... Oi? E tem seguro. E tem seguro. Bem lembrado, senhor. E tem seguro. E o pobre agricultor familiar, né? Ele acaba ficando da mesma forma vulnerável, né? Lá no campo, tá? Então, queda drástica da produção, aumento nos preços dos alimentos, que também é outra coisa que é muito coisa de comércio, né? É assim, anunciou a guerra do Irã, começa a aumentar o combustível aqui. E a mesma coisa na agricultura, até uma notícia que tem uma chuva intensa ou uma perda de produção. Começa a aumentar os produtos mesmo sem justificativa. Infelizmente, há uma prática nesse sentido. Migrações forçadas, eu até comentei a questão do Rio Grande do Sul, né? As populações, produtores rurais migrando para outras regiões, até por conta das perdas, e o risco da segurança alimentar. Já na cidade, você tem a questão da cidade e da sua infraestrutura, né? Então, o aumento das chuvas intensas gera desastres, chamados desastres geohidrológicos. É o Carlos Alberto. Só feche seu som, Carlos Alberto, por favor, que está saindo aqui. Aí, obrigado. Então, o aumento das chuvas intensas gera desastres geohidrológicos, né? Inundações, deslizamentos de terra, né? E as populações nas áreas urbanas e periurbanas têm uma estrutura precária, especialmente no Sul, Sudeste e Nordeste. São as mais expostas a perdas de vidas e danos materiais. Nós tivemos aqui em Juiz de Fora, bem perto aqui da gente, né, em Minas Gerais, que é muito próximo do Rio, né?
se não me engano, mais de 20 mortes, né, óbitos por conta das últimas chuvas que causaram deslizamentos e mortes lá, né? Na verdade, aconteceu esse evento na Zona da Mata, né? Que a Zona da Mata pega Muriaé, que o Fernando conhece, pega toda aquela região Leopoldina, Miraí, o Bar sofreu muito, e até Juiz de Fora. Então, essa região. Vicente, sofreu... o que acontece aí, você falou que a chuva vem, bate na serra e cai. Aconteceu isso, ela veio, bateu naquela serra de Viçosa, caiu onde o Bar, que é mais próximo, e veio crescendo. Sim. Foi de fora. Com certeza. Aliás, Serra de São Geraldo. Então, você tem esses prejuízos, né? Mas, de novo, as populações mais vulneráveis acabam pagando um preço maior, né? Bom, e aqui na questão da Amazônia, há um risco estimado na ordem de 50%, né? Ou seja, uma ameaça ao bioma amazônico, que é a combinação letal da mudança climática e a continuação do desmatamento, ameaça transformar em até 50% da Amazônia em áreas degradadas de dossel aberto, né? Como eu disse, eu estou ministro todo ano uma disciplina de sensoriamento remoto, e a gente mostra muitas imagens, né, de várias partes do Brasil, e sempre tem aquela imagem, um mosaico de imagens, por exemplo, de Marabá, se não me engano, mostrando a evolução em 10 anos do desmatamento às margens dos rios, das estradas, etc. Tá? Então, é uma questão real. Há, sim, uma série de ações do governo para tentar minimizar, mitigar, coibir essa prática, mas é uma ação que é contínua, em pequena, em grandes escalas, mas crescente, né? E essa fragmentação reduz a resistência do ecossistema a incêndios e afeta a distribuição de espécies. Então, no Brasil, o colapso do bioma compromete o regime de chuvas, e aí eu vou fazer um comentário daqui a pouco, agravando secas no Nordeste e reduzindo a geração de energia elétrica. Bom, vamos lá. É muito interessante, quando passa a previsão do tempo, a massa de ar que vem lá da Amazônia e que vem até aqui na região sudeste, inclusive aqui no norte do estado do Rio de Janeiro. Muitas das chuvas intensas que chegam aqui, Fernando, provêm lá da Amazônia. É muito interessante, é como se fosse um grande corredor. É o chamado rios aéreos, né? Rios aéreos. Dizem que é maior que o Rio Amazonas, né? Com certeza. Mais água que o Rio Amazonas. E chove com força, tá? E causa prejuízo, tá? A outra coisa, a geração de energia elétrica do país em torno de 68% é baseada em hidrelétrica. Então, se provocam inundações, tudo bem, mas quando provoca seca, como já aconteceu aqui na região sudeste, você tem problemas sérios de geração de energia elétrica, né? Então, aqui é muito interessante, Fernando. Nós temos algumas termoelétricas aqui, temos aqui em São da Barra, no Porto do Açu, em Macaé, nós temos 2 funcionando, tem mais 1, 3, e tem mais 6, 7 para serem construídas para usar o gás das plataformas de petróleo e gerar energia. Mas essas termoelétricas, eu não sei se vocês sabem disso, elas só funcionam quando a geração hidroelétrica não está ativa. Então, o que acontece? Eles acionam, ligam, né, o Sistema Operador Nacional de Energia Elétrica, eles ligam para essas termoelétricas, que têm que estar prontas para funcionar, e eles começam a gerar energia. E por que eles só funcionam quando tem essa queda de produção das hidrelétricas? Porque o custo da geração de energia elétrica, de termoelétrica, é alto. Aí nós acabamos entrando no chamado, né, nas faixas vermelha, né, bandeira vermelha elevada, ou seja, acontece que a gente começa a pagar energia mais cara por conta desse uso das termoelétricas e não o uso das hidrelétricas. Então, a geração de energia elétrica no país
ela está muito vinculada, de novo, à questão das mudanças climáticas, principalmente na ocorrência de secas. Vicente, Oi? só volta esse mapa aí que estava aí, para ver, reparei, o desmatamento na Amazônia, dá para ver, né? E no Maranhão, só tem uma ponta verde. Tá quase... Também o bioma amazônico no Maranhão, ele faz um pedaço, né, de Maranhão. Sim, né? mas repara que ele está todo desmatado, tem uma área verde grande. Sim, sim. A reserva biológica, isso aí é a reserva biológica do Gurupi. Tá? Então, olha Legal. a importância de manter uma reserva ecológica. É a única área verde, praticamente, da Amazônia, uma área grande, contínua. Só tem uma? Não, contínua, assim, porque a gente anda nessa região, ainda tem mata, mas quando você vai ver de satélite, continuidade, tudo, diminui, né? Assim fica mais amplo de ver. Entendi. Aqui nós temos reserva biológica em outro estado, no Cerrado. Isso aí é a reserva biológica do Gurupi. Aqui no caso, especificamente, é a reserva é no bioma amazônico, né? Eu acho que... Quem levantou a mão aí? Não tinha sido eu, acho. Não, eu acho que foi alguém... Deixa eu ver aqui. A Sistec Nova. Quem é o moderador? Licença, professor, sou eu. É só para avisar que o link da chamada foi colocado na transcrição. Ah, tá legal. Obrigado, Agatha. A Agatha atenta aí. Tá? Tem um link para assinar a chamada aí na mensagem, tá, pessoal? Aí, ó, mandou um formezinhos aí para vocês assinarem aí, para registrar a presença de vocês, tá bom? Por favor, assine aí, não deixe de preencher não, tá? Bom, vamos dar continuidade então. Legal. Fernando, eu ia comentar o seguinte, eu não sei o tamanho dessa área aí, mas não é pequena, né? Porque tá aparecendo no mapa aí, tá bem grande. Aqui no estado do Rio, aqui perto, aqui na BR-101, nós temos algumas reservas, né, federais, tá? Reserva da União, reserva aqui do Mico-Leão Dourado, tem reserva lá nos Picos, né? Lá em Resende. Temos também muitas unidades de conservação estaduais, tá? E RPPNs também. Eu acho que também deve acontecer aí com vocês, né? Deve ter aí reservas federais, estaduais e também municipais e privadas também, que são as RPPNs, né? Confere? Peraí. Isso. Tá fechado o seu som. Tá fechado o seu som. Essa do Gurupi são 341 mil hectares. Nossa, grande, muito grande. Mostra. Essa previsão aí está dizendo que ninguém vai fazer nada errado dentro da reserva, né? Que às não vezes é para fazer, mas tem um pouquinho, tem algumas coisas. Mas a gente sabe como isso funciona, né? Exato. Mas no geral ela é bem conservada, no geral. Assim, ela tem visitação, reserva. Não, é aquela fechada. Eu acho um erro. Né? Só para pesquisa. Só pesquisa, alguma coisa, e madeireiros clandestinos. Mas eu acho um erro, porque se você não limita a visitação, a população não conhece. Se a população não conhece, ela não tem o dever de definir. Nem acho importante. Eu acho que teria que ter visitas de universidades, escolas. A população devia ter uma pequena caminhada, pode fazer até Mas assim, família, uma coisa pequena, mas para querer. Fernando, mas aqui, por exemplo, reserva ecológica, reserva aqui do Mico-Leão. Tem algumas trilhas, coisas pequenas, tá? Sim. Tem algumas trilhas, tem alguns projetos de educação ambiental, justamente para fazer esse papel. Será que lá não tem? Pode ser que hoje já tenha. Faz tempo que eu não vou para aquela área, tudo. Pode ser que hoje, como essa parte do ambiente, meio ambiente está bem mais em moda, né? Pode ser que já tenha hoje em dia alguns pequenos alguma coisa, mas não sei te dizer.
Entendi. Bom, mas legal, gostei da sua intervenção aí, porque realmente tem uma área bastante grande aí que é essa reserva, né? Que a gente espera que ela sobreviva aí a toda essa pressão, né? Bom, e aí, continuando, nós temos essa questão da desigualdade, né? Que a gente está falando o tempo todo aqui, né? Então, a mudança climática ela não afeta a todos da mesma forma. As pressões climáticas se sobrepõem a problemas estruturais históricos, né? E aí eu vou comentar esse slide e depois eu até queria saber como é que é essa questão aí de povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, agricultores ribeirinhos, né? Então, essas populações acabam aí, assim, muitas vezes sofrendo, né, com impacto na pesca, na agricultura, que eu já falei, agricultura de subsistência, agricultura familiar, a falta de capacidade dessas comunidades e a falta de capacidade também institucional, governamental, de proteger e recuperar essas áreas também, vamos dizer assim, fortalecem, né, negativamente essa vulnerabilidade estrutural. Populações pretas e pardas, que aí acabam sendo historicamente marginalizadas por raça e gênero, né, e segregação em territórios de risco e acesso limitado a serviços essenciais, nós já falamos bastante sobre isso, são as comunidades que ficam em favelas, em áreas de APP. Então, acaba então que este quadro ele promove a chamada vulnerabilidade estrutural. E aí eu queria ouvir de vocês como é que por exemplo, povos indígenas, como é que estamos aí, comunidades tradicionais, essas comunidades ainda conseguem se preservar. A gente, por exemplo, aqui no estado do Rio, a gente praticamente não tem tribos indígenas. Tem uma tribo indígena lá em Angra dos Reis, que veio da Bahia e criou lá na beira da praia. Lá tem uma tribo lá, a gente visita, mas eu não sei bem como que é. E em Maricá também, a prefeitura de Maricá criou uma área de reserva indígena lá, e aí tem alguns índios lá que vivem naquele espaço. Já te dou a palavra, Carlos. Aqui o que tem mais são comunidades quilombolas, né? Porque aqui no estado do Rio, nós tivemos no passado, no início da colonização aqui portuguesa, muito comércio escravo, né? Nós temos aqui, por exemplo, em São Francisco, que é um município vizinho a Campos e a São João da Barra, que nós temos ali uma região onde tinha um porto de navios negreiros. Os navios vinham da África, e aí aqueles escravos que não suportavam a viagem e morriam, eram jogados na beira da praia, né? Enterrados ali na beira da praia mesmo. E depois eles eram levados para uma fazenda em frente e comercializados no Rio de Janeiro. E ali tem um lugar que, quando tem uma ressaca muito forte, essas ossadas acabam aparecendo, e esse local é chamado de Curva do Sacrifício. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Aqui, a região de Campos, São da Barra, principalmente Campos, tem os grandes casarões, né, dos grandes senhores de engenho. Você vai, eu tive a oportunidade, Fernando, Carlos Alberto, estou falando com vocês, que estou vendo vocês, tá? Mas os outros colegas aqui também que estão acompanhando, eu tive a oportunidade de fazer uma escritura no cartório, e a tabeliã virou para mim, olha aqui, ó, tá vendo esses registros aqui? É tudo de comercialização de escravos que aconteceram aqui na região. Livros e mais livros. Aí mostrando, olha, esse aqui vendeu para esse, foi comprado por tantos réis, não sei o quê, que passou para esse, que passou para aquele. Então, um histórico de ver, porque o escravo era um objeto, né? É um negócio. E eram vendidos e registrados em cartório, só para vocês terem ideia. Então, essa questão de quilombos, de escravos, de escravidão, de povos tradicionais, nós temos alguns, ainda temos alguns remanescentes aí. E no Maranhão, como é que é isso? Carlos Alberto. Olha, professor, eu tive na reserva indígena o ano passado, 2025, que eu fiz o trabalho aqui com a área da educação. E o que acontece? Eu percebi a discriminação muito forte por parte dos fazendeiros,
certo? As pessoas tentando acabar com as tribos indígenas porque querem a terra para fazer fazenda e plantação de soja e uma série de coisas. Que eles dizem que o índio não é necessário. Esse é o que eu ouvi lá. Estive na cidade de Amarante, o Fernando deve conhecer, Amarante, Grajaú, tá? Barra do Corda, foi ali naquela região onde está alocado, que inclusive o governo federal fez a divisão, mostrou aonde é a reserva indígena, mas a falta de respeito ali é muito grande. Índio, você encontra problemas. Houve um acidente. Não, ele morreu. Morreu não. Provocaram a morte dele. Você está entendendo? É uma área muito difícil de conviver entre brancos e índios. Ali, no caso, não posso nem falar índio, é indígena, né? Porque se falar índio, a gente vai preso hoje por causa do vocabulário. Agora é indígena. Porque eles não querem ser chamados de índio, e sim de indígenas. Porque diz que índio... Qual é a origem? Hã? Ali a gente tem a Fabiana Guajajara, a origem dos Guajajaras, tá? Então, eles têm uma extensão territorial. A Fabiana é a representante, a Índia é a representante deles. E ela teve uma reunião conosco lá, ela falou que o tamanho, a extensão territorial era do tamanho 2 vezes a cidade, a capital de São Paulo. Mas o pessoal estava entrando, os fazendeiros brigando, e cada dia que eu passava lá eu notava a discussão, e quando eu ia tinha muitas brigas, muita confusão, tem hora que fechava a rua, fechava a estrada, fecha isso, porque eles se sentem discriminados e ao mesmo tempo não estão respeitando o espaço deles. Eu fui participar inclusive de umas oferendas na tribo, aí o que aconteceu? Eles têm um grupo, até tomei um café feito por eles, é um café completamente diferente do nosso, uma delícia, o café preto deles, feito ali, moído na hora que eles fazem, é um trabalho artesanal muito bonito, gostoso, eu fiquei impressionado. E, infelizmente, com essa discriminação e esse problema da situação. Nós temos até uma tribo que eles chamam, a própria Fabiana Guajajara, que ela chama a tribo dos gelados. Por que gelados? Porque é uma tribo indígena que não quer contato com o homem branco, o ser humano. E lá eles ficam isolados, aqui no sul do Maranhão. Se entrar, eles podem acabar com a sua vida, porque ninguém pode entrar lá, a não ser que seja da reserva, entendeu? E nisso está criando esses problemas muito sérios, porque o governo federal e estadual não consegue dominar aí o capitalismo, os fazendeiros, e a proporção que eles podem entrar, eles vão entrando. Então eles estão sofrendo com isso, né? Essa é a história. Então, eu não no Maranhão não tenho essa experiência, mas eu tive experiência lá em São Gabriel da Cachoeira, não sei se você já ouviu falar, que é lá no extremo noroeste, né, da Amazônia. Eu fui lá uma vez, passei lá um final de semana, e lá são 22 etnias, né? As tribos ficam sediadas lá, ou ficam lá na cidade, em vários campos, né? E a gente teve a oportunidade de conhecer lá uma realidade totalmente diferente da que a gente tem aqui, né? E assim, é um desafio, né? Essas populações tradicionais, né, conseguirem, né? Vão acabar, como você está comentando, vão acabar sendo pressionadas, sendo forçadas a mudar seu modo de vida, né? Você falou aí esse conflito com o homem branco, né? Que certamente é esse homem branco que quer invadir suas terras, quer ocupar esses espaços, quer fazer garimpo, quer fazer plantio de soja, como o Fernando já comentou. Já te dou a palavra, Fernando. A questão aí da soja, das monoculturas, e não querem permitir manter ou respeitar o espaço que essas populações já têm, bem antes do descobrimento do Brasil, né? Como eu já ouvi essa afirmação, o Brasil foi descoberto. Por que foi descoberto? Já estava descoberto há muito tempo, já existiam aqui as populações indígenas, né, que já ocupavam o território. Fala, Fernando.
Complementando aí o Carlos, essa região de Amarante que ele fala, nós temos a tribo Araribóia, só elas são mais ou menos 400 mil hectares. E na área de Barra do Corda, tem duas, Guajajara e Canela, juntando os dois também, mais de 400 mil. São regiões próximas, quase 1 milhão de hectares indígenas. No Alto Turiaçu, no Pará, no outro, também de 500 mil hectares. Então, são áreas grandes, que necessitam de áreas grandes, tudo e tal. Então, esse conflito é muito grande, porque o fazendeiro acha que não pode dar tanta área para pouca gente, começa essa confusão. Então, o conflito agrário aqui no Maranhão, principalmente indígenas e fazendeiros, é muito coisa grande mesmo, problema. Nós temos 20 áreas indígenas no Maranhão, todas elas muito grandes. E sobre quilombola, há 4 quilombos no Brasil, um é no Maranhão. Então, 24, 25% dos quilombos no Maranhão. No Brasil é do Maranhão. Inclusive, nós temos o maior quilombo urbano do mundo, né? Que é aqui o Liberdade, que é aqui em São Luís, o Quilombo da Liberdade. Então, mas a área quilombola no interior, ela não dá tanto problema com os indígenas, mas tem conflitos, mas não dá tanto, porque os indígenas são áreas maiores e sentem mais dono da terra, porque eles estão ali há muito mais tempo, né? Os quilombos talvez estejam um pouco mais recentes, fugindo. Então, talvez tenha essa área realmente é minha. Então, mas é um conflito muito grande, Exato. Todo ano. Terra. Perfeito, Fernando. E a gente vai, eu acho que vou comentar mais à frente, deixa eu avançar aqui, que tem um problema fundiário muito sério, né? No estado, né? De regularização fundiária, né? Aqui no estado do Rio, por exemplo, tem muita questão de assentamentos, né? Tem algumas coisas, algumas regularizações fundiárias que é diferente de assentamento, como, inclusive aqui em São Francisco, né? De populações tradicionais. E eu creio que vocês devem estar passando por uma grande dificuldade aí, que é o título da terra, né? Formalizar, reconhecer, para que se possa fazer isso, para que se possa dar, vamos dizer assim, autoria, né? Documentação a essas populações. Vamos continuar aqui. Aqui essa área é tão grave que ela não é só no campo, não. Na cidade. Na cidade também. Tem muito, porque tem muita invasão, tem muita coisa, não tem o título mesmo da terra, isso dificulta para acesso a várias coisas, né? Então, Fernando, e você sabe, eu não sei se vocês... O Carlos Alberto deve saber disso. Existe uma forma hoje que não é entrar na justiça, que é uma regularização do terreno via cartorial. Eu estou fazendo isso lá em Campos, por exemplo, para minha filha. A gente doou a casa para ela. Só que você não precisa abrir um processo, por exemplo, de uso capital. Você entra num processo no cartório, que é uma coisa que vocês no curso aí, com a comunidade, vocês podem trabalhar, que é orientar o caminho das pedras. Como fazer? Você vai no cartório, apresenta ali a escritura, o desenho da área, né? a planta da área, a planta da casa, leva ali alguns, vamos dizer, comprovações, vizinhos, testemunhas, registros, e você consegue obter a escritura a partir de registro de cartório, tá? Que é uma coisa mais rápida e mais tranquila. Mas isso aí é um tema aí, um outro tema, mas é só para aproveitar esse comentário seu. Na área urbana é possível fazer isso. Na área rural já é mais complexo, que aí tem toda a questão do INCRA, né, do órgão aí responsável. Bom, e aí, esse é um tema bastante sensível, que é a questão do racismo ambiental, ou seja, a realidade sistêmica em que populações racializadas, que são os pretos, pardos, indígenas,
e de baixa renda são empurradas para áreas mais vulneráveis. Isso é nítido, né? A grande massa de população, pretas, pardas, aqui no entanto indígena, mas aí pelo relato de vocês indígenas, muitas vezes são removidas das áreas, né, das áreas que já ocupam por muito tempo e são empurradas para as áreas, vamos dizer assim, áreas de maior vulneráveis, né, degradadas. E aí, o que acontece com isso? Essas populações acabam arcando de forma desproporcionais com os impactos de crise climática e de poluição, enquanto recebem menos recursos e infraestrutura do Estado para adaptação e recuperação. Então, até mesmo na hora de compensar ou de receber recursos para combater os impactos das mudanças climáticas, essas populações acabam ficando na situação de desvantagem. Elas não conseguem ter o recurso necessário, acabam tendo recurso menor do que aquele que elas precisam para fazer, né, as obras, as intervenções necessárias. Então, a crise climática funciona como uma lupa que amplia as desigualdades socioeconômicas e o racismo estrutural pré-existente no território brasileiro. É uma realidade, é uma afirmação bastante dura, mas é uma verdade que a gente não pode, né, omitir e deixar para lá. Tá? E aí, evidentemente, a gente pensa em justiça climática, adaptação como reparação. Né? Então, a justiça climática, então, é a forma que a gente tem de reconhecer que aqueles que menos que contribuíram com as emissões de gás de efeito estufa são os que mais sofrem. Né? Menos contribuíram para aquilo, menos receberam pelo aquilo, menos enriqueceram ou não enriqueceram nada com aquilo. Vamos pensar numa grande indústria sendo instalada numa região, com aquela promessa que vai ter emprego para todo mundo. Não é assim? E aí, muitas vezes, a comunidade local, eu não sei aí, mas aqui acontece muito, inclusive nesse município que eu estou. Tem um Porto do Açu aqui, só com mega empresa. Mas um percentual muito pequeno da população consegue acesso porque não tem capacitação, porque não tem acesso, não tem informação. Aí vem pessoas com experiência de fora, né, acabando ocupando os postos. Ou seja, aqueles que... E aí, com essa questão das mudanças climáticas, são as pessoas que mais sofrem. Ou seja, eles menos contribuíram para essas emissões, mas são aqueles que mais sofrem. Então, a solução exige uma equidade, uma inclusão social nessas decisões. Adaptação estrutural. Nós precisamos reduzir pressões antrópicas locais, com o desmatamento. Gente, eu sei que tudo isso... como é que vai fazer isso? Né? Que muitas vezes o próprio governo, né? O governo, digo de uma maneira geral, ele incentiva a instalação de uma indústria, de uma empresa, ou a vinda de uma grande empresa da área agrícola. Né? Nós estamos aqui vivendo isso, eu acho que eu falei no módulo anterior. Nós temos aqui, gente, poucas pessoas, estou falando aqui da nossa região, poucas pessoas com grandes áreas, grandes latifúndios. Muitos pequenos produtores com pequenas áreas. Compreenderam, né? E o percentual maior de quem das terras? Dos poucos que têm muitas terras. E agora está chegando aqui, por exemplo, uma empresa de reflorestamento de eucalipto. Uma grande empresa. Né? E aí eles acabam tendo prioridade, né? E aí melhora, eles têm maior acesso a recursos, etc. Então, as pressões cada vez maiores, né? E a necessidade, né? Que a gente também acompanha, assim, com bastante preocupação, a necessidade de melhorar a infraestrutura, a habitação segura e sistema de alerta. E, por fim, bioeconomia e resiliência, que é o que a gente gostaria muito que esse curso aqui pudesse ajudar nesse processo, que é de valorizar práticas ancestrais, conhecimentos tradicionais, a produção orgânica, né? E eu gosto sempre de falar isso, porque uma coisa é falar, outra coisa é praticar. Eu tenho uma pequena propriedade, são 3 hectares em família, eu sou servidor público, né? Sou professor aqui mas eu sou produtor orgânico, certificado, a minha propriedade é certificada, e a gente tenta, a partir daí, mostrar que é uma possibilidade de modo de produção.
Então, o pequeno produtor, eu fui me certificar, Fernando, lá em Itaboraí, porque aqui na minha região não tinha nenhum grupo de certificação. Olha só que coisa doida, hein? Aí eu entrei, né? Eu não sei, a gente vai ter esse conteúdo mais à frente um pouco. Você entra no site do Ministério da Agricultura e procura ali, tem uma tabela que é atualizada mensalmente e que aparece os produtores orgânicos. Entra lá depois, Fernando, depois você me confirma, ou diz que eu estou pegando mentira. Aí você entra em Campos do Goytacazes. Campos do Goytacazes, ainda hoje, tem 2 produtores orgânicos. Eu e minha esposa. E é o município de maior produção agrícola do estado do Rio de Janeiro. 2 produtores orgânicos. Aí você vai dizer, por que isso? Não há ação do governo, não há ação do município incentivando. Há aquele apoio ao grande produtor. Entenderam? Você vai ali no estado de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, eu não sei se vocês sabem disso, ele tem, a partir da Emater, como órgão certificador, não precisa nem criar grupo de certificação. Basta você procurar a Emater, solicitar, e o Estado arca com toda a despesa para certificar, né, que é uma outra forma de certificação, certificar o produtor rural. A mesma coisa acontece no estado do Paraná. São 2 estados só no Brasil que o Estado banca como certificador o produtor rural. Então, a produção, né, orgânica na agricultura familiar é algo muito importante, que é uma maneira muito interessante para valorizar, né, valorar mais ainda os produtos da agricultura familiar, principalmente das comunidades tradicionais. E isso, logicamente, protege a segurança alimentar e gera aí uma transição ecológica justa. E aí, qual é o nosso papel nessa história, né? Qual é o nosso papel aqui, o papel que vocês farão nos cursos do Pronatec, aí, empreender aí no Estado? Então, nós somos multiplicadores dessa ação aí no Estado. Todos nós aqui, como servidores, gestores, professores, pesquisadores, são a linha de frente da política pública socioambiental. Então, nós precisamos desmistificar a ciência, né? Que há um discurso muito negacionista, né, dessa questão da mudança climática, contextualizar o risco. Então, temos que, assim, nós temos que trabalhar com as comunidades, fazendo com que elas fiquem atentas, né, aos impactos dessas mudanças climáticas, a questão das enchentes, secas, proteção dos manguezais, ficarem atentas para que possam se mobilizar e tentar, se não reverter, mas pelo menos mitigar, minimizar esses impactos, né? E formar cidadãos críticos, né? Muitas vezes esses cidadãos que as comunidades precisam ter, eles não têm ciência a linhas de crédito, não têm ciência a fomentos que são disponíveis e que podem ajudar a fortalecer essas populações. Então, a gente tentou aqui, né? Não é o último slide ainda, mas já dá uma resumida boa aqui. Então, a questão do efeito estufa, é importante dizer, o efeito estufa é um evento, né, natural, que acontece, sem ele não haveria vida na Terra. No entanto, o homem, com as suas emissões, com o crescimento, com esse chamado crescimento, né, ele acaba aí emitindo gases de efeito estufa, aí o destaque para o dióxido de carbono e o metano, e que acabam agravando esse aquecimento global, né? Aqui no Brasil, nós temos uma situação de risco, né, que envolve a ameaça, exposição, vulnerabilidades, secas na agricultura, deslizamento nas cidades e a Amazônia perto de um colapso aí, né? E aí o Fernando fez a gentileza de nos apontar que ainda bem que ainda tem um pedacinho ali que tem uma reserva, né, e supostamente pode ainda resistir, né, à pressão do homem, no avanço aí da monocultura no Estado, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar alternativas para isso. E a ação, né, essa justiça climática,
que afeta desproporcionalmente negros, indígenas e pobres, né? Então, é um problema sério e essa adaptação deve ser a maior ferramenta de reparação e justiça ambiental. Tem um som aberto aí, se puder fechar, por favor. Eu estou andando um pouquinho mais rápido agora, porque senão daqui a pouco fica muito conteúdo aí para o final, tá, pessoal? O Maranhão, então, é o 8º maior estado do Brasil, 3 biomas aí, Amazônia. É lógico que vira e mexe, a gente está voltando para poder fixar essas informações, né? Às vezes as pessoas têm ciência, como provavelmente Carlos Alberto e Fernando, mas às vezes outros não têm tanta informação assim, né? Local, regional, ou não se atentaram para esses detalhes, né? Essas informações são importantes quando vocês trabalharam com as comunidades aí, por conta aí dessas comunidades que muitas vezes não têm essa informação, né? Então é importante a gente destacar, né? Então é um estado que tem uma diversidade única, uma riqueza ecológica que necessita urgentemente de políticas públicas adaptadas e regionalizadas, né? Então nós vimos aí, tem lá o bioma amazônico, mas no Cerrado é completamente diferente, a parte da Caatinga e essas comunidades. O Carlos Alberto falou, tem comunidades indígenas que não querem ter acesso ao homem, mas, por outro lado, tem comunidades em conflito com homens brancos, né, vamos chamar assim, que querem expandir suas áreas de terra. Então, tudo isso tem que ser bem colocado, bem discutido. Não existe solução pronta, não existe solução única, tá, pessoal? A gente precisa, a gente vai falar muito sobre isso, fazer esse reconhecimento da comunidade. Já te dou a palavra, Fernando. Conhecer a comunidade, não levar propostas prontas, não façam isso, eu já cometi esse erro. Você tem que ouvir a comunidade, entender a situação e tentar alinhar o nosso desejo, né, de ajudar com a vontade de mudança dessas comunidades, né, de forma para poder combater essas ameaças e adaptar o sistema de vida. Tá? E aí a gente fala até do zoneamento ecológico e econômico, que é uma ferramenta legal e que pode ajudar nesses projetos, nessas ações. Oi, Fernando. Só uma dúvida, esse mapa aí foi tirado do governo brasileiro? Não, isso a Caatinga está muito grande, né? Você vai dizer, né? Não é isso, não. É porque tem 2 cidades de Caxias no Maranhão e nenhuma das 2 está no lugar certo. A Caxias está no Cerrado, é Timon, e a Caxias está no Cerrado, é Balsas, a Caxias está na Caatinga, é Timon. Então, a Caxias mesmo está mais... Mas existe Caxias? Caxias, mas não está... Nenhuma das 2 aí está no lugar de Caxias mesmo. A posição. A posição. A Caxias está no Cerrado ali. Mas isso aí, Fernando, é mais uma ilustração. Não, tá, é só porque eu olhei. Não tem qualidade de mapa, não. Isso não tem qualidade de mapa, não. No Brasil está mostrando esse mapa para dá para saber por que o americano chama a nossa capital de Buenos Aires. Né? São Luís está certo, né? São Luís e Imperatriz. Eu me lembro que Imperatriz, por exemplo, tinha até uma parada de avião lá. Não sei se tem aeroporto lá. Pois é. Porque a gente tem aeroporto aqui, o avião já não para mais aqui. Tem que ir para o Rio. Não, mas isso aí não tome como um mapa fidedigno, não, tá? É mais uma ilustração e, logicamente, quando vocês forem trabalhar lá na comunidade, vocês podem até levar o mapa, né? E a gente tem, inclusive, eu acho que eu mostrei isso no módulo anterior, vocês podem até fazer um mapa mental, né? Não do Estado, eu digo da comunidade. Exatamente, mas desconsidera isso aí como mapa fidedigno aí, tá? Bom, aí nós temos uma estratégia aí, como o Estado responde à crise. Nós temos 2 ações aí, em tese, né? Mitigação, né? Mitigação é minimização dos impactos, tá? Na verdade, essa palavra é uma palavra que vem de origem americana, né? Inglesa, que é mitigation, né? Que é mitigação, né? E o que se quer com a mitigação é reduzir as causas, né? Reduzir os impactos, né? Conter o avanço dos desmatamentos e das emissões de carbono. Uma outra forma é você fazer adaptação, que é conviver e resistir, né? Aumentar a resiliência,
por exemplo, se você tem casas ali que não estão suportando as chuvas intensas, os ventos, melhorar a estrutura dessas casas. Se você tem uma agricultura que está sofrendo por conta dessas chuvas, mudar a cultura, melhorar ali a genética das culturas que vocês estão produzindo, né? Então, tudo isso é possível atuar dessas duas formas, né? Então, uma ação climática eficaz no Maranhão exige um equilíbrio perfeito entre ações de mitigação e para frear esse dano e preparar para o futuro, né? Talvez até para o agravamento dessas mudanças climáticas. Tá? E aí nós temos que falar das políticas públicas de ação. Né? Então, tem algumas aqui. A questão aqui do zoneamento ecológico e econômico é importante, né? Colocar em prática esse zoneamento. Depois eu queria até ouvir como é que está, se esse zoneamento, como é que está, se está atualizado, se está sendo colocado em prática aí no Estado, que muitas vezes isso aí é meramente um documento que é aprovado, mas que não é observado, não existem políticas voltadas para esse zoneamento. Monitoramento, aí nós temos a questão séria, que é a questão do cadastro ambiental rural, né? Porque o cadastro é assim, né? Eu acho que todo mundo aqui, o Fernando e o próprio Carlos Alberto, que é engenheiro agrimensor, já deve ter feito cadastro ambiental rural, eu já fiz alguns, né? Você faz o cadastro no órgão ambiental, mas depois ele tem que ser validado, né? O órgão ambiental tem que vir, aí não tem tempo, não tem pessoal, tem que validar esse cadastro, tá? O plano de ação para prevenção e controle de desmatamento, né? É importante, um foco aí no combate direto e foco no combate direto e fiscalização. E como é que estamos de zoneamento econômico, Fernando? Está fechado o seu som. Está fechado. Desculpa. Até que ele está avançado. Está parado, ele está andando, mas está pronto. Ele teve uma aprovação, acho que em dezembro, novembro do ano passado, para estudos, para monitoramento, tudo. Mas ele está andando relativamente rápido até. Tem uma equipe formada só para isso, do ZE, que tem trabalhado até rápido. Não está tão parado, não está tão devagar, não. Que bom. Boa notícia, né? Boa notícia. Bom, e aí um desafio no campo, né? A chamada roça no toco, né? Que é uma consequência das queimadas, né? Então, por gerações, pelo menos as informações que eu obtive nas minhas revisões, que a agricultura familiar no Maranhão dependeu de práticas rudimentares de corte e queima, né? Então, isso está muito associado a desmatamento, e esse modelo precisa ser superado. Por quê? Porque ele provoca baixa produtividade, né? Você tem uma queima do solo, a questão do risco ambiental, porque você perde o controle desses focos, né? Desses incêndios, né? E acaba aí, se for mal queimado, né? Aí você acaba provocando grandes queimadas. E, logicamente, uma coisa que nós já falamos, que são as emissões, né? A liberação de gases de efeito estufa. Então, na verdade, a proposta não é proibir, mas também oferecer outras tecnologias. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu sempre falo, né? Porque não posso me omitir, que é a questão do fogo. O fogo, por incrível que pareça, se você pesquisar nos livros de conservação de água e solo, ele atenção, hein? Uma prática de conservação. Mas como? Se o solo tiver ressecado, se você tiver uma previsão de chuva, e se você quiser acelerar o brotamento da vegetação, quando você queima, você coloca os nutrientes em solução do solo. E a chuva vem, né? E a vegetação cresce rapidamente. Entretanto, hoje em dia, por exemplo, aqui no estado, aqui na região, a prática de queimada é proibida, porque as pessoas não sabem controlar e acabam queimando tudo. Aqui tem muita queima de cana. Então, isso provocou muitos incêndios aqui na região, né? Aqui no estado, a queimada de cana já foi proibida, sei lá quantas vezes,
vence o prazo, eles prorrogam mais. Já em São Paulo, isso está mais controlado, né, Carlos Alberto? Que é a questão da queimada de cana, que era o grande vilão, né? Porque a queimada acaba, para o cortador de cana, no gasto de cana, uma facilidade, né? Porque o canavial fica limpo e usa para cortar. Aí me parece que, eu não sei se é a questão da cana, Fernando e Carlos Alberto, mas deve ser na renovação da cultura, nos pastos, né? Nas lavouras, a prática dessa queima me parece ser por aí, não é? O que vocês me dizem? É dessa forma? Por que ela é mais usada por pequenos produtores. Pequenos produtores. Por falta de, como falaram aí, falta de novos recursos, novas tecnologias, e é o que ele sabe fazer, fica mais fácil ali. Como é que ele vai limpar uma área mais barato, mais tudo. Aqui nós temos 2 áreas grandes de produção de cana, que tem, às vezes, um pouco queimado, mas não são elas, digamos, grandes vilãs, não. Tá? Tem mais dos pequenos produtores e, às vezes, ainda tem um ou outro grande fazendeiro de gado que ainda usa, às vezes, um pouco para uma área nova. Às vezes usa. Tá? Mas outra coisa que nós temos muito problema aqui, Vicente, são queimadas por bituca de cigarro, essas coisas dentro de estrada. E aquilo pega e se alastra numa velocidade muito grande. É uma questão de educação, né? Infelizmente. Mas o fogo é um negócio muito sério, né? Você sabe que eu tenho vizinhos aqui na praia que outro dia eu saí bravo aqui de casa. É uma área urbana, beira de praia, e um vizinho que foi e colocou fogo aqui num terreno baldio e começou a queimar tudo, queimou aqui do lado de casa. Eu falei, gente, não é possível, não acredito nisso. Então as pessoas parece que vê mato, não, vou meter fogo, né? Parece que tem uma, sei lá, uma vontade, um costume, um mau costume, né? De fazer isso e acabam incendiando. Essa questão de cigarro, né, que já não é uma coisa boa, acaba também sendo ocorrendo muito na beira de estrada. E aqui também acontece, tá, Fernando? Acontece também, tá? Mas, infelizmente, fogo não é uma coisa boa. A gente tem técnica, você sabe melhor do que eu, técnica aí, plantio direto, outras tecnologias, mas demandam equipamentos, recursos, orientação, assistência técnica, e que muitas vezes essas populações não têm. Bom, avançando um pouco mais, né? Aí tem uma proposta aí que seria a questão, né? A Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, a questão do manejo sustentável, né? E aí alguns resultados bem interessantes, né? Que foram obtidos já, né? Ou pelo menos que indicam que você consegue aumentar a produção de milho, mandioca e feijão, principalmente, a níveis aí interessantes, fazendo um manejo sustentável do solo, né? Se você usar práticas agroecológicas, né, você consegue... porque, assim, o homem é muito imediatista, né? Ele quer produzir muito rápido. Mas essas técnicas, né, a agroecologia, a produção orgânica, ela te permite uma produção menor, mas contínua, porque você não degrada as condições do solo, né? E essa, por exemplo, é a técnica que eu tento praticar. Lá no meu sítio não tem solo descoberto, eu só faço eu procuro só roçar, né? Eu sei que é difícil, tá? O que eu estou querendo, sabe, Fernando, é colocar em prática todo aquele conhecimento que a gente vem acumulando, né? É difícil, tem problema sério de mão de obra é crítica, a gente não consegue pessoas para fazer as coisas, muitas vezes a gente tem que fazer, e aí obriga a gente a fazer o quê? Adquirir equipamentos mais automatizados, né? Trator ainda não, mas a gente pensa, quero roçar, toda vez eu tenho que chamar o cara para roçar, eu tenho que tentar irrigação, não tem gente para poder mudar, então eu tenho que tentar colocar um sistema automatizado. E isso tudo envolve recurso, dinheiro, né? Então, muitas vezes, as pessoas não têm esse acesso. Mas essa prática, só para fechar, substitui o fogo por um manejo sustentável do solo, por exemplo, e de cobertura de solo, adubação verde e outras técnicas mais que a gente pode utilizar, são técnicas interessantes
e que agregam valor e que ajudam a superar essas dificuldades das mudanças climáticas, né? Tem um plano do governo, plano ABC, né? Que é a agricultura de baixo carbono, mas todo mundo conhece, né? E lá tem várias sugestões, que são essas que estou falando, a questão de conservação de água e solo, né? A proteção do solo, adubação verde, evitar de uso de adubos químicos, tudo isso a agricultura familiar consegue fazer, é um baixo custo. Basta ter algum apoio, alguma orientação aí dos órgãos extensionistas do próprio governo. Quer falar alguma coisa, Fernando? Você está... Estou só confirmando. O PC é o que trabalha com dejetos. Sim, resíduos, né? É a economia circular e etc. Né? E aí tem até uma sugestão, professores, matemática e sustentabilidade. Os professores dá para trabalhar todos esses temas dentro das comunidades, né? Se a gente tivesse currículos ajustados a essas comunidades, seria interessante. Esse novo modelo, né, que é da sociobioeconomia da Amazônia Legal, ele, mais do que explorar os recursos bioecológicos, a bioeconomia no Maranhão deve ser uma sociobioeconomia, né, que valoriza a vida, a cultura, que é rica aí, né, por tudo que vocês já falaram, por tudo que a gente já pesquisou, e a conservação. Manter a floresta em pé, né, não é tombar a floresta, não é desmatar, é trabalhar com a floresta em pé, com os recursos que ela tem, o valor econômico que ela tem, e isso agrega, né? Imagina uma comunidade trabalhar com essa floresta em pé, de forma a vender, a valorar seus produtos, dizendo a origem dos produtos, a forma de manejo. Então, isso é importante. Os saberes tradicionais, que é o respeito à integração com a ciência do concreto, né? Que a gente chama de ciência do concreto, nas comunidades rurais, e a inclusão socioprodutiva, que é a distribuição justa de benefícios, né? Fazer projetos autossustentáveis, né? Que deem renda significativa para essas comunidades, mas também que proporcionem segurança alimentar, redução da pobreza. Então, na verdade, o que nós queremos é uma inovação tecnológica guiada a esse respeito da diversidade sociocultural. Nós já falamos no modo anterior, né? Cadeia do Babaçu, economia circular, biossumos aí urbanos do biochar, né? Que é o biocarvão de açaí, e os sistemas agroflorestais, que é algo, Fernando, que eu quero muito fazer lá no meu sítio. Já conversei lá, tem uma proposta lá da Associação de Produtores Biológicos, né? Que eu faço parte, né? Da associação. E a gente quer implantar um sistema agroflorestal, né? Que ajuda nesse processo de restauração produtiva, né? Então, aí, eu não vou detalhar isso aqui, a gente já falou bastante sobre isso. Eu queria, na verdade, encerrar com esse slide, e essa é a mensagem principal que eu vou tentar deixar em todo encontro nosso. Futuro é a floresta em pé. No Maranhão, a verdadeira inovação não substitui a natureza, dialoga com ela, com a sabedoria da população, de quem sobreviveu, sempre viveu nela. Então, a ideia é conservar a biodiversidade, valorizar os saberes locais e construir uma socio-bioeconomia justa. Gente, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu queria agradecer, antes de abrir aqui para quem quiser falar, as contribuições aí desses dois amigos aí que estão ajudando e me atualizando aí com as informações, né, aí do Maranhão. E eu me coloco à disposição aqui para alguma pergunta, dúvida que vocês tenham, que eu consiga responder, né? Senão, peço ajuda aos universitários, Carlos Alberto e Fernando aí. Eu quero fazer um elogio aí a você, todo o trabalho, que realmente está contribuindo muito, tá? Esse aprendizado. E nós estamos vendo aí que isso ajuda muito no trabalho que a gente pode desenvolver aqui no Maranhão, certo? São Luís, que é onde eu estou, e a gente poder levar isso para as comunidades. O que realmente eu fico com pena é como nós estávamos falando, você falou aí no final da aula, e até quando você falou dos indígenas, e esse problema
da adaptação e da mitigação com as plantações, com as áreas, o que acontece? Eu vejo assim, o lado do empresariado e o lado da política é muito difícil, porque, por exemplo, falando aqui na reserva indígena que eu fiquei o ano passado, trabalhei lá ajudando na área educacional, não era na parte da mensura. Mas eu notava o seguinte, o índio não precisa de pessoas para ensinar a cultivar a terra e cuidar dela. Ele já sabe, o indígena já sabe disso. O que ele quer é o espaço dele. O que o governo daqui do estado fez? O senhor Carlos Brandão aí inaugurou uma faculdade dentro da reserva indígena, lá, que disse que ia levar os agrônomos, os engenheiros de agrimensura para ensinar o índio a lidar com a topografia. E eu fui contra, porque eu falei, o que eu vou ensinar para o índio de levantamento topográfico, sendo que ele já sabe lidar, o que ele quer é um espaço. Se é que você me entende. Entende? É uma outra cultura. Não vou levar teu dolito para mentir nem nada. Não precisa disso. Tá? E com relação a esse processo das plantações, eu falei também assim, as famílias de baixa renda, que são pequenas, que estão aqui separadas, em Amarante, em Grajaú, eles também, o que eles precisam? De uma orientação. Aí eu lembrei até, como o Fernando é engenheiro agrônomo, eu não sou, mas eu falei assim, eu lembrei dos engenheiros agrônomos, eu falei, na reunião eu disse, pode até trazer os engenheiros para ser consultor desse pessoal, orientar as famílias do plantio e como utilizar a terra para não ter problema com o meio ambiente e nada. Mas falei tudo isso, me mandaram de volta para São Luís e saí de lá, porque se lá poderia. Então eu fico com pena disso, porque a gente está lutando, mas eu acho que a gente tem que bater na tecla para lembrar esses sentimentos que vocês estão colocando aqui. Eu sei que isso está trazendo aí excelentes contribuições e eu vou levar isso aqui para a comunidade. Vamos continuar lutando pela tecla. Beleza, terça-feira a gente vai se encontrar de novo aqui, né? Não, sim, terça-feira que vem. Mas eu queria dizer que... Lembrando que quando acabar, o senhor quiser vir aqui a São Luís, vem que eu levo o senhor lá no lençóis, fica minha manhã de lá. Eu vou mostrar para o senhor os lençóis. Não, com certeza, a gente vai combinar. E, assim, para mim está sendo um ganho muito grande, né, de conhecimento, essa troca aqui, que é o que mais ou menos a gente gostaria, e está acontecendo, né, que é essa troca com vocês, tá? Eu vou procurar tentar trazer sugestões, né? Hoje eu não consegui apresentar aqui, tem roteiros didáticos, mas está tudo lá na plataforma Moodle. Depois vocês entrem na plataforma Moodle, acessem, tem lá os testes do módulo 1, já tem teste do módulo 2, que é para nota, tá? Mas 5 questões só, múltipla escolha, tá? Para vocês responderem. O material dessa apresentação está lá. Tem o roteiro didático de hoje, tem o roteiro didático do módulo 1, desse módulo de hoje. Então, tem material. E eu vou, em breve, colocar material complementar para a leitura, né? Ninguém vai poder dizer que não teve acesso às informações, a gente vai colocar ali. E se vocês tiverem, você, Fernando, Carlos Alberto e os outros colegas que estão aqui no curso, tiverem materiais interessantes, publicados, online, etc., via plataforma Moodle, vocês podem mandar mensagem, podem postar, para a gente poder disponibilizar para todos, tá bom? Gente, então é isso. Eu queria agradecer aí mais uma vez, até terça-feira que vem. E assim, preferencialmente, nosso canal de comunicação é lá na plataforma Moodle. Aí eu peço a vocês que entrem lá, porque senão fica acumulando muita coisa, tá? E a gente quer que vocês entrem lá e olhem o material, discutam, critiquem, façam sugestões, como vocês têm feito aqui durante o curso, tá bom? Então, um abraço a todos, vou me despedir. E fiquem com Deus aí. E bom final de semana, né? Já hoje é quinta, né? Quintou, né? Bom final de semana aí para todos aí. Um abraço. Vamos encerrando aqui, então. Pode fechar, Agatha, por favor, a gravação.
Agatha?